Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma demonstração da disciplina de oclusão. Hoje nós vamos demonstrar o enceramento de uma placa oclusal, uma placa mio-relaxante ou uma placa estabilizadora da oclusão. Antes de nós começarmos, lembrem-se que, apesar de ser um procedimento laboratorial, todo o EPI ele é necessário. Para efeito de vídeo, de ficar mais fácil a visualização da gravação e o entendimento da demonstração, a gravação será feita sem o EPI completo, mas na prática todos devemos usar o EPI. Então, para a gente começar a demonstração, a primeira coisa que a gente precisa ter é o material completo. O que seria o material necessário para a nossa prática? Primeiro é termos já os modelos montados em articulador semi-ajustável com o espaço previsto para a placa oclusal já posicionado. O espaço previsto para a placa oclusal, no caso específico, foi obtido através do jig de Lucia. E esse espaço compreende entre 2 a 3 milímetros de abertura na região dos molares. Então nós temos o nosso paciente montado no articulador através do arco facial e além do articulador, os modelos montados no articulador, nós vamos precisar de uma régua milimetrada, uma lapiseira grafite, vaselina sólida estéreo, cera rosa número 7, nós vamos precisar das espátulas 36, espátula 31, espátula Lecron, pinça Miller porta-carbono e o próprio carbono de articulação. Para a plastificação da cera, nós vamos precisar da lamparina a álcool e uma lamparina de chama horizontal, que é comumente chamada de lamparina tipo Ranal. Opcionalmente, nós podemos ter uma máquina de aquecer espátula por indução. Não se faz obrigatório, mas ela facilita bastante no momento de aquecer a espátula para trabalhar com a cera. Bom, então esse é o material que a gente vai precisar para fazer a nossa prática e a partir de agora vamos dar início à nossa prática, ok? Vamos. Bom, a primeira fase da construção da nossa placa, nós vamos precisar apenas do modelo superior, que é a delimitação da extensão da nossa placa. Então nós vamos remover o modelo superior e as placas iamantadas são muito boas para isso. Então guardamos o nosso articulador aqui ao lado e começamos a trabalhar então apenas com o modelo superior. E esse é o modelo da nossa paciente. Para isso nós vamos precisar do grafite e da régua milimetrada. Bom, para nós marcarmos a extensão da nossa placa, nós precisamos relembrar qual que é a extensão, ou qual extensão a nossa placa deve ter. Vocês lembram no conteúdo teórico que por vestibular da incisal, né, em direção à apical, por vestibular nós precisamos de 2 milímetros de altura de extensão da placa e por palatino, a contar da cervical, do colo cervical dos dentes, entre 4 a 6 milímetros. Então nós vamos aqui com a régua milimetrada e marcamos um ponto na extensão de 2 milímetros em cada dente. Ok? Então,
Todos os pontos estão marcados com a extensão de 2 milímetros e agora o que nós fazemos é unir esses pontos por vestibular. Então, nós temos os pontos por vestibular unidos e agora nós vamos marcar os pontos por palatino. Lembre-se que os pontos por palatino serão de 4 a 6 milímetros a partir da cervical do nosso dente. Então, os pontos marcados por palatino, e nós fazemos o mesmo procedimento que por vestibular e unimos esses pontos. E agora unimos os pontos da palatina e da vestibular. Então, nós temos aqui a nossa primeira fase, a nossa primeira etapa, que é a etapa de delimitação da nossa placa miorrelaxante. Lembrando, 4 a 6 milímetros na porção palatina e 2 milímetros na porção vestibular. E agora nós passamos para a próxima etapa, que é o isolamento. Então, nós precisamos isolar a nossa placa. No caso, nós vamos utilizar uma vaselina sólida. Ok? Então, a gente vai pegar uma vaselina e vai isolar. Dependendo da técnica de isolamento, ela pode ser feita com gesso, com massa de modelar. Então, existe uma série de materiais que são utilizados para que nós façamos esse isolamento. No caso aqui da nossa disciplina, nós vamos fazer com uma vaselina. E uma vez isolado, nós agora passamos, o nosso modelo delimitado e isolado, nós passamos para a próxima fase, que é a fase de recobrimento da delimitação da placa com a cera. Então, a nossa próxima fase que nós vamos fazer é pegar essa região que nós marcamos como limite da nossa placa e recobrir essa região com a cera 7. Bom, nós vamos utilizar então para fazer a acomodação da cera na delimitação da nossa placa, de início uma lâmina de cera 7. Então, nós plastificamos levemente essa cera 7 numa lamparina a álcool, dobramos ao meio e acomodamos ela com a pressão suave sobre o rebordo dentário. Daí nós vamos com o instrumento cortante aquecido, no caso uma Lecron, e fazemos o recorte desse bordo, deixando uma sobra por vestibular de aproximadamente
2 milímetros para fazer a dobra dessa cera e ela recobrir a área da marcação. Internamente, nós vamos fazer um recorte maior, com aproximadamente, deixando aqui aproximadamente 15 a 20 milímetros nessa extensão da borda anterior à borda interna, então da borda externa da cera até a borda interna, aproximadamente 15 a 20 milímetros. E fazemos o recorte da borda externa. Daí então nós dobramos essa cera por palatina e por vestibular, para que ela faça o recobrimento por completo da região demarcada. Caso a gente tenha a área exposta, como a gente vê aqui por vestibular, uma área da demarcação exposta, ou por palatina, uma área da demarcação exposta por palatina, essa área deve ser preenchida para o recorte posterior. Nós iremos então agora trabalhar com uma espátula quente para fazer a fixação dessa cera ao modelo e fazer o recorte da cera no limite demarcado. Toda vez que nós trabalhamos com cera, na plastificação de cera, nós precisamos tomar um cuidado com a limpeza da bancada. E para isso é interessante colocar um material descartável para fazer o acúmulo dessa cera plastificada. Uma espátula 31, que é uma espátula curva, ela é sempre interessante para trabalhar no bordo interno da nossa placa. Como eu disse anteriormente, pode ser feito através da lamparina a álcool ou um aquecedor de espátula por indução, ele agiliza o procedimento. Bom, então nós temos
finalizado, tá bom? Aqui a cobertura da extensão da placa. Nós não nos preocupamos ainda nesse momento com o enceramento da superfície oclusal da placa. Agora o que nós queremos é delimitar a sua extensão, que foi o que nós fizemos nessa fase. Porque a próxima fase, ou as próximas fases, são exatamente as fases de enceramento da superfície oclusal. Então a primeira fase de enceramento é obter os contatos cêntricos e na segunda fase do enceramento obter os contatos excêntricos ou o movimento excêntrico. Então agora que a gente finalizou essa fase de delimitação da placa, nós temos a nossa placa delimitada naquela área onde a gente determinou como sendo a extensão da nossa placa, 2 milímetros por vestibular e 4 a 6 milímetros por palatina, mas nós temos ainda a superfície oclusal absolutamente irregular. Então o que nós vamos fazer agora é deixar essa superfície o mais plano e liso possível, obtendo daí os contatos das cúspides vestibulares dos dentes posteriores e incisais dos dentes anteriores. Então vamos lá dar início ao enceramento da superfície oclusal para obtenção dos contatos cêntricos. Então, para nós obtermos a superfície dos contatos cêntricos, nós colocamos o modelo agora no articulador, porque nós precisamos conseguir esses contatos cêntricos com o modelo antagonista. Então, na fase anterior, a gente viu que a gente não trabalhou ainda no enceramento da superfície oclusal. E na hora que a gente fecha o articulador, o modelo do articulador ele vai estar aberto, a mordida vai estar aberta e o pino não está em zero. Por que que isso acontece? Porque na região posterior a cera está muito alta. E o que nós precisamos é que o nosso pino do articulador esteja encostando aqui na mesa do articulador. Então nós vamos daí com uma espátula 36, desgastando essa região onde está havendo esse contato que está impedindo o fechamento correto do articulador. Então é isso que nós vamos fazer. Ok? Então olha só, nós temos aqui o contato da cera naquele segundo molar, ali do lado direito. E vamos ter esse contato também aqui na região e nada de contato na região anterior. Então nós vamos lá remover com uma espátula 36 os contatos nessa região e a gente já está vendo, olha só, que mais dentes estão entrando em contato e que o pino do articulador ele está se fechando cada vez mais. Olha, é possível observar onde estão havendo os contatos não desejáveis, que a gente vai precisar remover. E o pino do nosso articulador vai ficando cada vez mais próximo e os dentes vão começando a haver toque. Nós também podemos utilizar um instrumento de ponta de corte para fazer raspagem e remover a cera. Mas sempre trabalhando com instrumentos planos. Agora, nessa fase da superfície oclusal, para a obtenção dos contatos cêntricos, nós sempre vamos trabalhar com instrumento plano, no caso uma espátula 36.
E agora nós temos o pino do articulador quase com toque. Olha só, já estamos obtendo contato de dentes anteriores e fechando bem o contato dos dentes posteriores. Bom, nós temos a região posterior já bem plana e com contato do pino do articulador em zero. Olha só, ele está em contato com a mesa oclusal. Ele está em contato com a mesa oclusal. E temos já os dentes posteriores tocando aqui a ponta de cúspide vestibular. Então nós temos todos os dentes posteriores tocando ponta de cúspide vestibular. Nós temos a placa na região posterior plana. E na região anterior nós temos aqui algum toque de dentes anteriores. No entanto, nós conseguimos observar aqui uma depressão nessa região da placa. Okay? Então, nós não vamos deixar essa depressão porque nós queremos os contatos o mais plano possível. Então, nessa região, nós precisaremos acrescentar cera. Sempre utilizando uma espátula plana, nessa fase da construção, que é a fase dos contatos cêntricos. Ok? Então nós temos dentações fortes na região anterior, ok? E poucos contatos na região posterior. Então isso é devido ao acréscimo em cera que eu fiz para poder compensar aquela região que estava deficiente. Agora, da mesma forma, nós vamos removendo o excesso de contato dentário. Então a gente diminuiu aquele excesso e vamos alisar com uma espátula plana, bem quente. O segredo de trabalhar com cera, para deixar a cera lisa, é utilizar uma espátula sempre bem quente. Então nós temos contato dos dentes anteriores, contato de ponta de cúspide dos dentes posteriores do lado direito, contato de ponta de cúspide dos dentes posteriores do lado esquerdo. Um instrumento curvo para fazer o acabamento da porção interna. E um instrumento plano para fazer o acabamento da superfície oclusal e vestibular. Da mesma forma, olha só, superfície, um instrumento com superfície plana. Nós vamos fazer o acabamento deixando por vestibular uma espessura de aproximadamente
1 milímetro. A espessura, lembre que a altura ela vai ser de 2 milímetros, aquilo que já foi delimitado lá na nossa marcação no início com o lápis. E a nossa placa está ficando com a superfície toda plana nessa fase de enceramento dos contatos cêntricos. Então, nós observamos agora que a nossa placa ela está o mais plana possível, ok? O mais plana possível e encerada de forma que a gente tenha o contato das cúspides vestibulares dos dentes posteriores e as pontas dos dentes incisais dos dentes anteriores. Nós colocamos então agora os modelos no articulador e verificamos esses contatos. E o pino sempre em 0. Uma vez feito o enceramento dos contatos cêntricos e a nossa placa estando o mais plana possível, tendo o contato dos dentes das cúspides vestibulares dos dentes posteriores e das incisais dos dentes anteriores, nós passamos então para o enceramento do movimento excêntrico, que são os movimentos de protrusão e lateralidade direita e esquerda. Bom, para nós iniciarmos então esse enceramento dos movimentos excêntricos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é utilizar nossa pinça Miller com um carbono para a gente marcar onde que estão acontecendo esses contatos, principalmente os contatos na região anterior, de canino a canino, que é onde nós vamos fazer o enceramento dos contatos excêntricos, do movimento excêntrico. Lembrando que os dentes posteriores não participam dos movimentos excêntricos. Qualquer contato que haja durante o movimento excêntrico nos dentes posteriores é considerado uma interferência e deve ser removido. Então, uma vez feito os movimentos dos contatos cêntricos, nós observamos daí os contatos dos dentes anteriores. E logo à frente desses contatos, ok? Não em cima, e sim à frente desses contatos, é que serão realizados a rampa em torno de 45 graus para que haja a desoclusão dos dentes posteriores durante os movimentos excêntricos. Então, da região de distal de canino à região de distal de canino, logo à frente dos contatos, nós vamos fazer uma rampa em 45 graus, simulando daí uma palatina de dente anterior para que haja a desoclusão de todos os dentes posteriores. Então nós utilizamos ainda uma cera 7 para fazer essa rampa anterior, que vai ser a nossa guia de desoclusão, de protrusão e de lateralidade.
E essa é uma rampa que será posicionada logo à frente dos contatos cêntricos. Então nós temos os contatos cêntricos e logo à frente desses contatos é posicionada então a nossa rampa, confeccionada também em cera número 7. Uma vez posicionado a rampa, nós agora vamos começar o seu enceramento. Então a rampa deve ficar de distal de canino a distal de canino na região anterior. Então, para fazer o enceramento, nós precisamos, obviamente, sempre dos modelos articulados no articulador semi-ajustável. Lamparina de chama horizontal para dar um alisamento. Ok, então nós finalizamos o enceramento da placa na região dos contatos cêntricos e na região agora do movimento excêntrico. Então a característica da nossa placa é exatamente essa daqui, ok? Na região posterior a placa tem a superfície plana, como a gente consegue observar. Então a superfície plana na região posterior, com os contatos cêntricos das cúspides vestibulares dos dentes posteriores, e essa região plana vem até as incisais dos dentes anteriores. E logo à frente das incisais dos dentes anteriores, nós temos daí uma rampa, que pode ser, dependendo do autor, uma rampa mais rasa ou uma rampa em torno de 45 graus. O importante é que essa rampa seja logo à frente do contato dos incisivos, mas que o contato dos incisivos se dê numa superfície plana. E logo à frente a gente tem a rampa que vai de distal de canino a distal de canino, que vai favorecer daí a desoclusão dos dentes posteriores através dos movimentos excêntricos. Então a gente agora, uma vez que fez esse enceramento, a gente verifica como que estão esses contatos no movimento excêntrico. Então olha só, a lateralidade
direita, a gente tem contato na ponta do canino do lado direito. E em nenhum dente mais. Todos os dentes posteriores devem estar fora de contato. Na lateralidade do lado esquerdo, deve acontecer mesma coisa, toque apenas no canino do lado esquerdo e nenhum toque mais, nem dente posterior e nem dente anterior. E na protrusão, vou remover o pino do articulador para a gente visualizar melhor. E na protrusão, nós devemos ter toque dos incisivos e dos caninos. O ideal é que os 6 dentes anteriores tenham um toque na protrusão e a gente não tenha nenhum toque na região posterior. Já no contato cêntrico, né, nós temos aí toque das pontas de cúspide de todos os dentes posteriores e incisais dos dentes anteriores. Nossa placa, então, ela está finalizada na sua parte do enceramento, né? Ela está completamente encerada, finalizada e feito o acabamento dela. Mas antes de a gente enviar essa placa para a acrilização, para transformar tudo que está em cera em acrílico, nós precisamos ainda finalizar ela com o polimento. Nós finalizamos aqui então o enceramento da placa e a próxima etapa daqui para frente é exatamente a acrilização da mesma. Então eu espero que vocês tenham gostado e que essa atividade ou essa demonstração tenha sido válida para o aprendizado, e eu agradeço a presença e atenção de todos a esse vídeo e fico com vocês aí esperando para uma nova oportunidade, um novo vídeo ou uma nova demonstração. Um abraço a todos e até a próxima.